testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Agora, lá em Mateus 25, Mateus 25. Acharam? De 1 a 13. Quer ler aí, Ju? Mateus 25, de 1 a 13. E continuou Jesus: o reino dos céus será então semelhante a 10 jovens, ou 10 virgens, solteiras, que pegaram nas suas candeias para irem ao encontro do noivo, na festa de casamento. 5 delas eram descuidadas ou imprudentes, e as outras 5 cuidadosas. As imprudentes pegaram nas candeias, mas não levaram azeite de reserva, ao passo que as cuidadosas com as suas candeias levaram azeite de reserva. Como o noivo se demorava, as jovens ficaram todas com sono e acabaram por adormecer. À meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, vão ao encontro dele. As jovens levantaram-se todas e puseram-se a preparar as candeias. Então as descuidadas disseram às cuidadosas: dê-nos um pouco do vosso azeite, que as nossas candeias estão se a apagar. Mas as cuidadosas responderam: isso não, que assim não chega para nós e para vós. O melhor é irem ao mercado comprá-lo. Ora, enquanto as jovens descuidadas foram comprar o azeite, chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram para a sala do banquete e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras e gritaram: Senhor, abre-nos a porta. Mas o noivo respondeu-lhes lá de dentro: garanto-vos que não vos conheço. Portanto, estejam sempre atentos, porque não sabem nem a hora, nem o dia em que vai chegar. Isso. Então, nós vemos aqui em Atos: mas recebereis poder. Essa palavra já tem um tempo que eu estou meditando nela. E eu estava olhando no dicionário: poder, pelo dicionário, é direito de deliberar, agir, mandar, exercer autoridade, exercer soberania. É a posse de um domínio, da influência ou da força. Poder, do latim, significa passum, que o significado é ser capaz de. Poder, segundo a sociologia, é a habilidade de impor sua vontade sobre os outros. E quando nós olhamos para o contexto do nosso mundo, existem vários tipos de poder. Poder econômico, poder militar, né? Poderes eclesiásticos, poderes políticos. E há uma necessidade das pessoas de terem poder. A gente vê isso, que toda briga, toda desavença na sociedade, em trabalho, na política, é por causa do poder. Só que esse é um poder humano, esse poder que as pessoas querem, é um poder humano que fere princípios espirituais, é um poder que fere valores familiares, é um poder que fere a ética, é um poder que gera destruição, que gera morte, é um poder que egoísta, que se passa por cima das pessoas, que não se importa com o sofrimento das pessoas. Então, esse é o poder que está no mundo. É o poder que o mundo tem pregado. E quando nós olhamos aqui em Atos, e a gente até no contexto que nós temos vivido dessa política, a gente tem muito visto isso, né? Esse tipo de poder que manda, que não olha para o povo, para o sofrimento, para a necessidade. E quando nós olhamos aqui no livro de Atos, Jesus está falando assim: mas recebereis poder. Então, quando a gente olha, que poder é esse que Jesus está falando? Esse é um poder espiritual. É um poder diferente daquilo que está no mundo. É o poder
que vem de Jesus para as nossas vidas e ele vem através do Espírito Santo. Então, o que esse poder, quando nós recebemos, ele faz conosco? Esse poder, ele, em primeiro lugar, nos dá autoridade para vencermos o dia mau. O que é o dia mau? Clô, o que é o dia mau para você? Quando as coisas não dão certo, quando a gente quer uma coisa e a coisa não acontece. Um dia mau. E para você, Angélica, o que é o dia mau? É o dia que a gente não tem controle sobre as coisas. Sobre as coisas que fogem do controle, né? Para você, Paulinho? Eu acho que é o dia que, às vezes até, não é propositadamente, mas conscientemente faço alguma coisa que não agrada a Deus. Quando nos faz alguma coisa que não agrade a Deus. Então é um dia mau. Leia lá, Mel, Efésios 6:13. Efésios 6, no versículo 13. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Isso. Então, a sua tradução é outra, Clô? Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, esse é o dia mau. Quando nós temos esse poder que é concedido através do Espírito Santo, nós temos o domínio sobre as situações, nós conscientemente não vamos deixar pecar, né, como o Paulinho falou, fazer alguma coisa que desagrade a Deus. Nós vamos superar as lutas. Então, Efésios, ele nos dá essa certeza. Quando nós temos o poder, nós somos revestidos dele, nós temos forças para vencer o dia mau e ainda permanecer inabalável. Nós temos vivido dias maus, não temos? Os dias têm sido maus para o país, para o mundo. E só vai vencer de uma forma equilibrada quem tiver revestido de poder. Esse poder, em segundo lugar, ele nos dá soberania sobre o poder das trevas. Porque quando a gente entende o mundo espiritual, enquanto nós estamos aqui cultuando, ao nosso derredor está Satanás e seus demônios, procurando uma oportunidade, uma ocasião para vencer. E todo o capítulo de Efésios 3, que é se revestir da armadura de Deus para vencer principados, potestades, o dia mau, ele está falando disso. Então, o poder do Espírito Santo, ele nos capacita, nos dá soberania. O que é soberania? O que é soberania, Adão? Igual você falou aí, você tem um poder, assim, e se ficar inabalável, né? Acredito que seja isso. Soberano, né? Você está acima, né? Está acima daquela situação. A situação, de fato, existe. Só que nós somos soberanos para vencer, e não para ser vencido pela situação. E esse poder, ele nos dá domínio, é o que a Angélica falou, né? Nos dá equilíbrio sobre toda e qualquer situação. E uma das grandes armas de Satanás é nos dominar através da mente, né? A nossa mente, ela é uma bomba. E quando nós não temos a presença do Espírito Santo constante na nossa vida, nós ficamos à mercê dos ataques dele. E aonde ele ataca? A alma. Que a alma que é suscetível, a alma, ela se relaciona com as coisas carnais, enquanto o espírito do homem se relaciona com o Espírito Santo. Então, se nós não somos cheios do poder do Espírito Santo, quem vai dominar é a nossa alma. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, os pensamentos destruidores, porque a gente fica olhando as circunstâncias e não olha e não exerce a soberania desse poder. Então, o poder humano, ele é conquistado por circunstâncias humanas. Mas o poder espiritual, que é o poder do Espírito Santo, ele é conquistado com uma vida espiritual.
A gente não se conquista através de realizações humanas, de conquistas de coisas, né? Não estou falando contra, que é errado, que não é bom, nada disso. Mas esse poder espiritual, ele é conquistado espiritualmente. E então Jesus, ele fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, olha o que acontece, o que nós passamos a realizar. 2 Coríntios 3:17. Quem está aí? Abre aí, 2 Coríntios 3:17. Pode entrar no seu celular. Você já abre Romanos 15:13. João não está, né? Mel. João 14:16. Você tá, Angélica, tem Bíblia aí no teu celular? Não, esse aqui é o da Maria. Ah, tá. Então vamos por parte. Aí, Romanos 5:5. Pronto? Então vamos ver o que acontece quando estamos revestidos desse poder. 2 Coríntios 3:17. Diz assim que nós temos liberdade. Pode ler. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. 18 também? Não. Lê de novo, fazendo um favor. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Então, quando nós temos o poder, nós temos a liberdade. Nós não ficamos presos a conceitos e preconceitos humanos, porque a liberdade do Espírito Santo, ele nos dá discernimento para ver o que é certo e o que é errado, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Então, o Espírito Santo nos capacita a ter essa liberdade. Romanos 15:13. Que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, olha só, pelo poder do Espírito Santo, nós somos cheios do quê? De gozo e de paz, mesmo em tempos de guerra. Nós temos vivido esse tempo de guerra e tem gente que perdeu a paz completamente. Tem gente totalmente desequilibrada. Tenho visto lá as pessoas da terapia que eu tenho feito, mulheres que estão totalmente desequilibradas, apavoradas por causa dessa situação. Porque não tem o poder do Espírito Santo. E quem dá paz no meio à guerra, quem dá gozo, quem dá alegria, é só o Espírito Santo. Humanamente, ninguém consegue viver isso. João 14:16. Eu pedirei ao Pai e lhes dará o Auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Então, no meio dos dias difíceis, no meio dos dias maus, nós não vamos ficar desesperados, nós não vamos ficar atormentados, enlouquecidos, porque nós temos o quê? O Consolador. O Consolador é aquele que dá vida. Então, nós podemos clamar ao Consolador e ele vai nos dar vida. Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão, portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor de Deus é derramado em nosso coração. E esse amor, ele traz esperança. Nesses tempos, ainda assim, nós podemos ter esperança, né? E eu tenho declarado aquela palavra. Porque deveras haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Né? Aquele que tem o Espírito Santo, ele não pode ter a sua esperança frustrada. Porque ele não espera em homens, em situações, em circunstâncias, mas ele espera no poder do Senhor. E ele sabe que aquilo que acontecer na sua vida é o que Deus desejou. Porque nada foge, quando a gente é do Senhor, nada foge ao controle dele. Então, tanto as coisas boas como as coisas ruins, tudo é para o nosso bem. O Senhor, ele preserva. E às vezes é difícil entender isso, né? Por que a gente tem que passar por certas coisas e certas situações? Mas é a forma e os propósitos de Deus agir.
Deus tem um propósito desde o tempo da criação do mundo e Ele está executando o plano dele para que esse propósito se cumpra. E na execução do plano dele, para todos nós, existe o tempo e a maneira dele agir. E esse tempo de espera e a maneira do Senhor agir é que muitas vezes a gente não entende. Por quê? Por causa da ansiedade. Por causa da ansiedade do coração, da angústia, do ativismo do mundo, da cobrança da sociedade, das nossas próprias cobranças, a gente não consegue entender que Deus tem um plano e a forma dele, que ele está executando esse plano. E a gente precisa aprender isso. E ainda em Judas, abre aí com Judas 1, o versículo 20 e 21, e o Paulinho, 1 João 4, 18. Perdeu Judas? Então, uma vida valide. Judas o quê? 20 e 21. 20 e 21. João, Identifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Então, nesses tempos nós somos edificados pela fé. O que é fé? Segundo a Bíblia, o que é fé? Quem se lembra? O mundo pode falar. É a certeza das coisas que se esperam A e não se vê, convicção. A convicção. das coisas e a que não convicção das coisas que não se Hã? se vê. Isso, Hebreus 11, 1. Então é a certeza, é a convicção que aquilo que a gente espera vai acontecer, mesmo que a gente não esteja vendo. E aqui ele fala que nós somos edificados na fé e por isso nós podemos esperar nas misericórdias do Senhor. E ainda quando somos cheios do Espírito Santo, 1 João 4, 18. no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então esse versículo ele é tremendo, né? O perfeito amor lança fora todo medo. Uma das grandes malignidades da era é esse espírito de medo que toma conta das pessoas, que traz a síndrome do pânico. A gente tem visto um número enorme de pessoas com síndrome do pânico. Se matando, se suicidando. A maioria das mulheres que eu trato na terapia, elas têm síndrome do pânico, né? Estão tentando se manter, porque é um espírito demoníaco que vem, o medo, ele quer se colocar acima do amor de Deus. Agora aqui está falando que o perfeito amor lança fora o medo. Quem que é o perfeito amor? É Jesus. Então aquele que tem Jesus, que é cheio do Espírito Santo, o medo vem, mas ele não é dominado pelo medo porque ele tem soberania. Ele luta contra, ele sabe reagir à ação do Espírito. Porque o Espírito Santo o capacita, o consola, dá autoridade, dá soberania. E aí, olhando lá para aquela parábola das 10 virgens, o que a gente vê? Qual que é o cenário? São 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. E elas vão para encontrar com o noivo. Quem que é o noivo? O noivo é Jesus. E diz lá o texto que elas carregam a lamparina. A Bíblia fala que a lâmpada, que a luz é Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo. Então na lamparina tem a luz que vai brilhar, que é Jesus, que ilumina o caminho. Nós hoje somos as lamparinas. E dentro de nós tem a habitação do Espírito Santo, porque a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Só que as 5 nécias, elas não tinham azeite suficiente para o tempo da espera.
E eles tiveram que esperar, porque eles foram ao encontro e diz o texto que o noivo demorou. E elas foram tomadas de sono. Esse tempo que o noivo demorou representa um tempo de trevas, de escuridão. É o tempo que a gente passa na luta que parece que não vai sair dela, que o dia não vai clarear, que aquela circunstância não será mudada, porque a gente só enxerga aquilo que é trevas, a gente só enxerga o dia mau, e a nossa mente, ela tem um poder, nosso inconsciente, ele tem um poder de domínio destruidor. Ele tem o poder de fazer com que a gente pense só no ruim. E você... É programado. Ele é programado para isso. E essa programação vem desde o ventre da nossa mãe. Através da genética, através das influências que nós recebemos na criação, no ambiente, e vem. E coisas que vão ficando na nossa vida que não são tratadas, não são enfrentadas e ficam nos dominando. O próprio medo, que é o medo de defesa, você se lançar de um lugar, o medo também ele é confundido pelo cérebro comum. Também é confundido. Então, o nosso inconsciente ele é uma bomba atômica para nos destruir. E aí, o tempo das trevas, ele chega. E aquelas noivas, diz ali que todas dormiram. As prudentes e as nécias. E, de repente, chega a hora que o noivo é anunciado. O noivo está vindo. E elas levantam, mas diz aí que as nécias não tinham azeite de reserva. Porque elas levaram só na lâmpada, na lamparina, um pouco de azeite, só que o tempo da espera consumiu. E se nós, no tempo da espera, não nos alimentarmos do poder do Espírito Santo que Jesus derramou, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se a gente não tiver esse poder do Espírito que nos dá soberania, capacidade para vencer o dia mau, que nos dá poder para entender que podemos vencer as trevas e todos os textos que nós lemos, o que acontece? O nosso azeite vai apagando. Então, nesse tempo, eu tenho visto bem isso, nesse tempo de quarentena, a gente não tem cultos presenciais, né? Se a gente não alimentar o nosso espírito, e eu acredito que nesse tempo a gente tem que alimentar mais ainda para não ser consumido pela nossa alma e pelas coisas que o mundo oferece. Então esse é um tempo de trevas que a gente precisa alimentar a nossa lamparina. E a gente precisa ter reserva suficiente para quando o tempo das trevas acabar, a gente encontrar o noivo e falar, até aqui o Senhor me ajudou. Tenho mais um tanto de azeite para caminhar. Então, como que está a nossa lamparina? Como que está a sua lamparina? Como que está a minha lamparina? Será que a gente tem feito uma avaliação? O noivo veio, os portões se abriram e aquelas nécias, elas tiveram que sair para buscar o azeite. Mas quando voltou, o portão estava fechado. E a gente vê que tem muita gente que está assim, como as nécias, sem estar com a lamparina cheia, sem estar buscando essa presença. E esse é o tempo que a gente tem que alimentar o nosso espírito. Por isso que Jesus falou, recebereis poder. Quem quer o poder do Espírito Santo? Eu quero muito. Mas para quê? Jesus, ele fala para quê que ele vai dar esse poder do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o que ele fala mais no versículo? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e... Você não vale, menina. E sereis minhas testemunhas. Então, para que Deus quer nos encher de poder no tempo das trevas e das lutas? Para sermos testemunhas vivas do poder. Será que a nossa vida
tem sido um testemunho vivo do poder dele? A gente tem que se fazer essa pergunta. Será que a nossa vida tem falado, tem sido uma testemunha viva para ser um incentivo, para ser um consolo, para ter uma palavra de vida, para ser um exemplo de pessoa para outros? Porque ele não vai dar poder à toa, só para a gente ficar bem. Não, é para ser testemunha viva. E ainda ele fala mais: e sereis minhas testemunhas. Como que termina o versículo? Mas recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto Em em Jerusalém. Judéia, Jerusalém, Samaria Judéia, também. Samaria e até os confins da terra. Né? Então, ele quer nos dar o poder para nos alimentar, para sermos testemunhas vivas do poder dele na terra, em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Sabe o que significa Jerusalém, Samaria? Você tem que ser uma testemunha viva na tua casa, na tua família, no seu trabalho, para os seus alunos, né, para os seus advogados, para os seus amigos, para os coleguinhas de serviço que perseguem, né? Então, é para isso. Deus não quer dar poder, porque a gente não precisa de poder para lutar com ninguém, para querer adquirir nada. Porque a nossa porção é nossa, e aquilo que Deus tiver que dar, Ele vai dar. Então, o nosso poder, ele é espiritual. E é tempo da gente pensar se nós temos poder, esse poder, qual é o tipo de poder que a gente tem desejado, se nós temos sido testemunhas, se as nossas lamparinas estão cheias do Espírito, se há reserva suficiente para atravessar o dia mal, e se tem faltado alguma coisa, que a gente possa se posicionar para mudar isso. O evangelho de poder é um evangelho de mudança e de transformação. Amém? Amém. Então, vocês podem falar agora, complementar, se vocês quiserem. Tá? Que cru.